aqui não, aqui tem que, ó, até arregacei minhas mangas, né? Mão na massa. Show de bola. Vamos lá. Bom, então, quando eu vou resolver essa integral, né, a primeira coisa que a gente vai fazer é ir na tabela. Aonde eu vou na tabela? Bom, tenho cosseno de 8x. Bom, na tabela eu tenho a propriedade de 7, onde está dizendo ali que o cosseno de U é seno de U, né? Então, um bom começo. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é identificar quem é o U. O U é quem está dentro do cosseno. Então, o meu U é 8x. Tá? Eu sei quem é o U, eu vou ter que determinar quem é o meu DU. Bom, o meu DU é quem? O meu DU é 8 dx, ou seja, eu vou derivar. Se eu sei que é 8 DU, então eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever minha integral aqui. Cosseno de 8x dx. Tá, então, o que falta dentro da integral? O que falta nessa integral para eu ter um DU? Falta eu multiplicar por 8. Se eu venho aqui e multiplico por 8, lá fora eu tenho que multiplicar por 1/8 para eu não perder o balanço. Tá? Então, desta maneira, o que eu sei? Que o U é 8x. Então, no lugar do 8x, eu vou colocar U. O DU é quem? O DU é 8dx. Então, aqui eu tenho 8dx. Então, no lugar do 8dx, eu vou substituir por DU. Então, vamos fazer isso. Né? Vamos fazer isso. Então, vai ficar 1/8 de quem? Cosseno de, no lugar do 8x, eu vou colocar U. No lugar do 8dx, eu vou colocar DU. Ou seja, eu conformei, eu coloquei o 8dx dentro do 8dx, eu coloquei dentro do cosseno de U DU. Ou seja, eu peguei isso aqui e coloquei aqui dentro, né? Achei ali dentro. Aí me sobrou 1/2. Ou seja, o preço que eu paguei foi 1/2, ou foi 1/8. Então, o preço que eu paguei foi 1/8. Então, agora vai ficar 1/8. Integral do cosseno é seno. Bom, ficou o seno. Ah, professor, mas a variável inicial é o x, não é o u. Exatamente. Então, nós voltamos para a variável inicial, 8 seno de 8x mais 100. Certo? Bem simples. Você pode chegar aqui direto, né? Eu espero que, por exemplo, um aluno de equações diferenciais já chegue fazendo isso, né? Olhou para a tabela e já fez isso. Espero isso, certo? Mas por quê? Porque aqui na disciplina de cálculo numérico, cálculo 2, a pessoa ficou exercitando, né? Assim, absorveu, né? Trouxe para dentro. Certo? Bom. Bom, é a mesma coisa. Vamos para o exemplo 2. Ah, professor, agora que eu estou x sobre 8. Agora ficou horrível, né? Não estava ainda preparado para chegar ao cosseno de x sobre 8. Podia ter feito cosseno de 7x primeiro. Não, vocês já estão preparados para coisas muito maiores. Aquele papo coach, vocês já estão preparados para coisas maiores. Acreditem em vocês, na força que está em vocês. Então, o professor também vai dar uma de coach uma hora. Então, acreditando em vocês, que a gente de fazer o cosseno de 7x, a gente já pode fazer o cosseno de x sobre 8. O que nós vamos supor? A mesma coisa que a gente supôs inicialmente. Se antes eu tinha dito que o meu U era 8x, agora o meu U é x sobre 8. Então, eu vou derivar, e aí eu vou ter quem? A derivada de U.
seja, a derivada de x sobre 8. A derivada de x sobre 8 vai ser, a derivada de x é 1, né? Ou seja, x sobre 8 é igual a 1 sobre 8 vezes x. Eu faço essa derivada aqui, vai ficar 1 sobre 8, derivada de x, né? O basicão de cálculo 1 vai ficar 1/8 de x. O basicão de cálculo 1, que já deveria ter visto em cálculo 2, 1/8 de x. Então, professor, tá, peraí. Se eu tenho cosseno de 8x sobre 8 de x, então, se eu multiplicar aqui dentro por 1/8, isso aqui vai ser o du. Exato. Então, se aqui dentro eu multiplico por 1/8, lá fora eu vou ter que multiplicar por 8. Exato. Por que eu vou multiplicar por 8 lá fora? Porque 8 vezes 1/8 dá 1. Então, não vai perder o balanço. Né? Então, de novo, o meu du, né, é quem? É 1/8 dx, então 1/8 dx. E o meu u, né, é x sobre 8. Né? Aqui. Então, eu vou ter 8 integral. Cosseno, o x sobre 8 é u. O 1/8 dx eu vou substituir por du. Aí, segue o baile da tabela, eu tenho seno de u mais c, isso aqui vai ficar 8. Seno de u é x sobre 8 mais c. Simples assim, gente. Nenhum mistério. Tá? Então, pode complicar? Pode, claro que pode, eu vou complicar. Né? É aquela história. Né? Tem que abrir a cabeça, gente. Não dá para ficar só no básico, senão daqui uns dias, né, ninguém vai, né, quem é que vai comprar um prédio aí? Tem que ter confiança na hora de comprar um prédio. Tem que saber que depois eles vão projetar prédio, vão projetar computador, o que mais? Projetar produção, enfim. Então tem que abrir a cabeça. Tá. E agora, professor? Agora botou uma coisa pior ainda. Bom, eu não dei muito tempo para vocês pensarem em qual propriedade da tabela, né? Que eu já dei a indicadinha ali, a setinha já está indicando qual a propriedade da tabela. Eu olhei para a terceira. A terceira propriedade da tabela indica uma U na P. Eu tenho uma potência. Tem uma potência. Né? Ah, professor, mas lá no começo da aula você abria, expandia a potência. Sim, no começo da aula eu expandia a potência, só que aquelas potências lá eu não conseguia fazer por substituição. Eu vou explicar elas. Até posso falar por que eu não podia fazer aquelas. Depois que eu fizer esse exemplo, eu explico por que eu não podia fazer por substituição. Tá. Eu vou falar delas mais lá embaixo. Por enquanto, não. Quando for chegada a hora, eu falarei. Tá. Aqui, eu tenho uma potência. Né? Eu tenho 2x mais 5 elevado à quarta, então tem uma potência. Então, fazendo a mesma suposição inicial, e aqui, repara a palavra que eu estou usando, suposição. A gente vai olhar para um problema e vai fazer uma suposição. A gente vai resolver um problema, sempre a gente faz um problema partindo de uma suposição. Não há problema nenhum eu pegar uma borracha e apagar a suposição, caso eu não consiga adequar o modelo. E é isso que nós vamos fazer. Então, nós vamos pegar esse problema e vamos tentar adequar aquele modelo. Para isso, eu vou fazer a suposição de que o meu U seja 2x mais 5. Dessa maneira, eu vou fazer uma derivada disso aqui, eu vou obter o du igual a derivada de 2x
é 2dx. A derivada de 5 é 0. Então, beleza. Beleza, dá. Vem que é a última aula da semana. Então, vamos lá, vamos reescrever a integral aqui. Vou botar assim, 2x mais 5 elevado à quarta potência dx. Então, o que falta aqui para eu ter um du? Eu preciso multiplicar por 2, né? Esse 2 aqui. Então, quando eu multiplicar aqui por 2, isso aqui eu posso substituir 2dx, posso substituir 2dx por um du. Ok, mas qual é o preço que eu pago para multiplicar lá dentro por 2? Eu vou ter que multiplicar lá fora por 1/2. Tá? Então, tá? Aquilo que nós fazíamos. Então, isso aqui tudo é o meu u. Então, eu vou fazer a substituição. Aqui dentro é meu u. Daqui é o meu u. Então, eu vou fazer a substituição. Então, como é que vai ficar? 1/2 da integral de u na quarta potência du. Né? Então, chegamos a esse resultado aqui. Então, eu substituí o 2x mais 5 por u. Então, ficou u na quarta. O 2dx eu substituí por du. Então, isso aqui vai ser 1/2 de u na quinta sobre 5 mais c. Agora, como é que fica u na quinta? Melhor, 1/2 vezes u na quinta. Isso aqui vai ficar 1 sobre 10, né? Ou seja, eu tenho 1/2 vezes 1/5. Isso aqui dá 1 sobre 10. O U é quem? O U é essa expressão aqui. Então, vai ficar 2x mais 5 elevado à quinta potência mais c. Certo? Então, é muito simples, pessoal. É bem tranquilo, não tem grandes mistérios. Né? É identificar o U, fazer a compensação e completar. Né? Que eu achava que ia precisar de mais espaço. Tá. Então tá. Então, e agora, José? O raiz. Não tem. A gente olha lá na tabela, não tem nenhuma raiz. Né? Mas aqui o professor já está indicando que continuamos com uma potência. Por que a gente continua com uma potência? Né? Continua com uma potência por quê? Né? Eu tenho 7x mais 1. Isso aqui é 7x mais 1 elevado a 1/4. Tá? Então, a raiz é uma potência. Então, o que eu sei? Se eu tenho a integral da raiz, é a mesma coisa que eu ter a integral de 7x mais 1 elevado à potência 1/4 dx. Dessa forma, né, nós vamos repetir o mesmo raciocínio que a gente fez no exercício anterior. O U vai ser quem? Vai ser o que está dentro da potência. Quem é que está dentro da potência? O 7x mais 1. Então, tá. Então, se o que está dentro da potência é meu U, eu vou derivar isso. E isso aqui vai ser 7dx. Então, a derivada de 7x, 7dx. A derivada de 1 é 0. Ok. Então, agora vem a seguinte situação. Eu tenho 7x mais 1 elevado a 1/4 dx. Então, por que eu vou multiplicar o dx? Vou multiplicar o dx por 7. Né? Por este 7 aqui. E isso aqui, então, vai me formar o du. Então, eu vou poder substituir. Vai ser permitido a substituição. Então, 7dx vai ser 1 du. E qual é o preço que eu pago para multiplicar lá dentro por 7? Eu vou ter que multiplicar lá fora por 1/7. Então, desta forma, isso aqui vai ser igual a 1/7 da integral de quem? Bom, então, isso tudo aqui
eu vou substituir por U. E isso tudo aqui, eu vou substituir por du. Então, dessa maneira, eu tenho U na 1/4 du. Certo? Então, tá. Então, essa aqui é a minha integral. Então, vamos botar aqui. Ficou 1/7 da integral de U na 1/4 du. Tá? Então, substituir 7 mais 1 por U. E o 7dx eu substituir por du. Tá. Beleza. Então, eu vou fazer a integral por essa regra aqui, né? Então, vai ser quanto? 1/4 mais 1. 1/4 mais 1 mais C. Quanto é que é 1/4 mais 1? Bom, 4. 1 mais 4 vai ficar 5/4. Então, isso aqui vai ficar 1/7. Eu já vou substituir o U por quem ele é, né? O U é 7x mais 1. Elevado a 5/4 dividido por 5/4 mais C. Tá. E o que eu faço agora com isso? Eu tenho uma fração lá embaixo no denominador. Então, eu vou fazer muito simples. Isso vai ser igual a vezes 4/5, né? Ou seja, eu mantenho o primeiro e multiplico pelo inverso, né? Então, eu inverto, estou dividindo por 4/5, eu vou multiplicar por... eu estou dividindo por 5/4, eu vou multiplicar por 4/5. Mais 5/4 mais C. Então, eu vou fazer o quê? 1 vezes 4 dá 4. 7 vezes 5, 35. E aqui eu vou ficar com 3x mais 1, né? 5/4. Professor, posso ainda colocar dentro de uma raiz? Bom, se você quiser, você pode botar o índice, né? O índice é o denominador, que é 4, e aqui dentro vai ficar 7x mais 1 na quinta potência. Professora, Fala? não, era exatamente isso que eu ia falar. Exatamente. Não, eu estava terminando ali, eu estava vendo que o meu olho estava olhando ali, que parecia um 3 ali. Tá? Obrigado. Tá? Então, é isso. Deixa eu finalizar aqui. Tá? Então, é isso aqui. Então, assim, vai aparecer umas frações, às vezes, se apareceu raiz, tem que ter fração, enfim, tem que saber se virar. Tá? Vamos sim. Agora, bom, ali, de novo, né? Eu devia tirar essa setinha, né? Eu vou tirar essa seta uma hora. Para deixar a dúvida, né? O que fazer nessa hora, né? Acho que está bem claro, né? Não tem muito que a gente pensar, né? Olhou para aquilo ali, bom, olhou para a tabela e vai ver se, mas o que pode ser? Pode ser, pode ser a 3, pode ser a 4, né? Mas a 4 ela está bem clara, né? Eu tenho du sobre u. Então, se eu estou olhando para 4, né? Eu vou ter um u, só pode ser o denominador. Né? Então, fazendo a derivada, eu vou ficar com du igual a 3 dx. Né? Então, a derivada de 3x é 3dx, a derivada de 5 é 0. Né? Ok. Então, feito isso, eu vou ter o seguinte, vamos lá, eu tenho dx sobre 3x mais 5. Bom, a pergunta é, por quanto eu tenho que multiplicar o meu dx para eu ter um du? Então, vou multiplicar isso aqui por 3. Esse 3 aqui, porque 3dx me dá um du. Então, eu vou poder substituir tudo isso aqui por du.
Qual é o preço que eu pago para multiplicar lá dentro por 3? Bom, vou ter que multiplicar lá fora por 1/3. Então, dessa maneira, eu vou substituir isso daqui, 3dx, eu vou substituir por du. Agora, o meu u, né? O meu u eu vou colocar no lugar do 3x mais 5. Então, vou ficar com 1/3 da integral de du sobre u. Então, eu tenho 1/3 de quem? Bom, segundo a regra 4, eu tenho o logaritmo do módulo de u mais c. Ou seja, 1/3 do logaritmo do módulo de 3x mais 5 mais c. Finalizado o problema. Né? É muito mistério. É um problema simples, tranquilo, né? Sem grandes mistérios. Tá? Mas, né? Se vocês olharem na tabelinha de vocês de integrais, aqui a tabela de integrais, lá no canto direito, lá embaixo, tem uma tabelinha de propriedade dos logaritmos. Por que será que o professor botou a propriedade dos log, né? O professor botou a propriedade dos log porque, primeiro, elas são importantes. Segundo, a gente vai usar. Nada é por acaso. Né? Então, você vai usar. E depois, quando vocês forem lá para equações diferenciais, isso aqui é feijão com arroz. Tá? Então, a gente tem que já dar os meios agora. Então, tá. O que a gente sabe da propriedade dos logs? Aqui eu não sei todas as propriedades. Qual dessas propriedades dos logs eu vou poder usar? Ah, professor, mas ali é log e eu estou com ln. Log e ln são a mesma função, certo? Só que uma base é 10 e a outra base exponencial. É a base de Euler. Tá. Então, qual dessas propriedades? A gente está olhando assim. Ah, a primeira. A primeira tem uma multiplicação. Né? A multiplicação dá uma soma. Não tem nada a ver. A segunda. Tem uma divisão e a divisão dá uma subtração. Tem nada a ver. A terceira. A terceira, eu tenho um A que multiplica um log de B, que é igual a um log de B elevado a A. Então, a gente pode ver o seguinte, mas isso aqui está parecidinho, né? Porque se o meu A é 1/3, eu posso fazer 3x mais 5 elevado a 1/3. Exatamente como ele está dizendo aqui. Exatamente. Então, eu posso dizer ainda, bom, isso aqui, se ele está elevado a 1/3, é a mesma coisa que eu ter a raiz cúbica do módulo de 3x mais 5. E essa aqui é uma resposta que muitas vezes, quando vocês pegam um livro, né? Antigamente, quando a gente tinha aula presencial e com biblioteca, vocês podiam pegar um livro físico e olhavam na resposta, encontravam essa resposta e depois subiam correndo as escadas para me perguntar, professor, a resposta deu diferente. Sim, ele usou a propriedade do logaritmo. Eu respondi. Então, a propriedade dos logaritmos ela é importante, a gente tem que ter consciência delas. Vocês devem ter visto isso no cálculo zero, pelo menos quando eu dei cálculo zero eu sempre falei disso, ou então no ensino médio. Mas agora a gente vai aos pouquinhos trazendo elas de volta. Né? Apareceu o logaritmo, será que não dá para usar uma propriedade? Você vai ficar pergunta, será que não dá para usar uma propriedade? Tá? Então vamos
trabalhando isso, porque quando chegar lá no cálculo na equações diferenciais, por exemplo, é uma disciplina que a gente usa bastante essas propriedades, certo? E eu faço propaganda da disciplina de equações diferenciais, né? Porque é a próxima disciplina que vocês têm que fazer nessa linha. Vocês não podem fazer equações diferenciais daqui a 3 anos, tá? É semestre que vem. Por que isso? Porque ela é uma continuação natural da disciplina de cálculo 2, certo? Bom, então tá. Agora, qual dessas propriedades, qual dessas regras da tabela a gente vai usar para resolver essa integral aqui? Então, aqui eu não botei ainda a flechinha, né? Eu deixei em modo de apresentação, de maneira que se cria a expectativa. Tá? Então, bom, é óbvio que não é nada disso. Por uma questão bem lógica, né? A gente está olhando para isso aqui não se encaixa em nada disso. Então, a nossa dúvida vai ficar aonde? Aqui e aqui, certo? E aí nós vamos ter que avaliar qual dessas duas fórmulas se encaixa na integral que eu tenho. Então, qual das duas será que é? Será que é a 3? Será que é a 4? Bom, quais são os prós e contras de cada uma delas? Né? Quais são os prós e contras de cada uma delas? Bom, o pró da 4 é que eu tenho uma divisão. O que vai definir se é a 3 ou a 4? O que vai definir a 3 ou a 4 é a potência. Na 4, não tenho potência. A minha potência aqui tem, na verdade tem, é 1, né? É du sobre u. Não é du sobre u ao quadrado, não é du sobre u na p. Né? É du sobre u. E aqui nós temos a condição de que o p não pode ser menos 1. Porque se o p for menos 1, né? Se o p for menos 1, ele cai nessa situação aqui. Então, isso implica que nós podemos reescrever essa integral como sendo 3x mais 5 na menos 2. Ou seja, como eu tenho esse denominador, eu posso escrever isso como uma potência negativa, né? Ou seja, tem isso aqui ao quadrado. Então, isso aqui vai ser 3x mais 5 elevado a menos 2. Então, desta maneira, eu vou estar tratando dessa propriedade aqui. Então, dessa maneira, a minha suposição é que o meu u, né, dessa forma, a integral de trabalho é 3x mais 5 elevado a menos 2 dx. Né? Fazer aquele menos 2 decente. Então, qual é a minha suposição? A suposição é que o u seja 3x mais 5. Dessa maneira, quem vai ser meu du? 3x dx, né? Então, a derivada de 3x é 3dx. Então, o que vai acontecer? Né? Se eu tenho a integral, né, de 3x mais 5 elevado a menos 2 dx, né, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso multiplicar por 3, esse 3 aqui. Então, se eu multiplico por esse 3 aqui para eu poder ter um du, né, lá fora eu vou ter que multiplicar por 1/3. Então, eu vou ficar com 1/3 da integral de u na menos 2. Né? Então, o meu u é 3x mais 5, aqui. O meu du, né? O meu du é 3x, né? Então, que está aqui. Certo?
Feito essa substituição, né? Feita essa substituição, o que nós temos? Nós temos 1/3 de quem? Essa integral aqui vai ficar como? Vai seguir essa regra aqui. U na menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1 mais C. Como é que vai ficar isso? Né? Eu tenho 1/3 de U na menos 2 mais 1. Quanto é que é menos 2 mais 1? Menos 2 mais 1 é menos 1. Então vai ficar 1/3 de U na menos 1 sobre menos 1 mais C. Então vamos trazer que o U é 3x mais 5, né? Então vai ficar menos 1/3 de 3x mais 5 elevado a menos 1. Ah, onde é que ficou, por que ficou menos 1/3? Olha, eu tenho menos 1/3 vezes menos 1, né? Esse menos 1 que está ali embaixo, tem que lembrar que você tem 1/3 vezes 1 dividido por menos 1. Então, vai ficar 1 vezes 1 dá 1. Menos 1/3 3 vezes menos 1 dá menos 3. Portanto, é menos 1/3. Agora, como é que eu vou finalizar isso aqui? Menos 1/3. Eu posso finalizar isso aqui da seguinte maneira, né? Eu posso finalizar por menos 1 sobre 3x mais 5. Dessa forma aqui. Posso. Né? Por que eu posso fazer assim? Ora, muito simples, gente. Muito simples. Às vezes você se perde em coisas muito simples. 1 sobre 3x mais 5. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Né? Por causa desse expoente menos 1. Então, professor, eu posso fazer menos 1 vezes 1. Fica assim. 3 vezes 3x mais 5. Tudo bem. Ou ainda, se quem quiser ser bem radical, 9x mais 15. Ó, eu multipliquei 3 por 3 e 3 por 5. Posso? Claro que pode. Não tem nenhum empecilho que diz que não. Certo? Qual é a resposta certa? Respostas aceitáveis. Isso aqui já é aceitável, isso aqui já é aceitável, isso aqui é aceitável, isso aqui é aceitável. Tudo é aceitável. Certo? Se fosse uma prova escrita, tudo é aceitável. Agora, como não é prova escrita, vocês têm que ver o que vai aparecer nas alternativas. Né? Sempre tem o povo da prova. Tá. Então, aqui, deixa eu ver. Aqui, olha lá. Tá. Beleza. Aqui para baixo está resolvido. Eu vou continuar fazendo na mão. Vamos ver. Deu. Então tá. Vamos resolver essa integral aqui. Essa integral aqui, o que acontece com ela? Nessa integral aqui, né, a gente olha para ela e vai pensar, bom, mas ele já deu uma dica anterior, né, que ela é a propriedade 3. Sim, é a propriedade 3. Tá? Mas vamos ver o seguinte, né? A potência não pode ser nenhuma delas, só pode ser a 3. Então, eu vou supor, então, eu vou fazer a suposição. Eu não quero escrever agora. Tá. Vamos fazer a suposição de que o U coisas do PowerPoint.
Tá, agora foi. Então, eu vou fazer a suposição de que o U é x ao quadrado mais 3. Né? Então, eu vou pegar o que está dentro da potência. Então, dessa maneira, eu vou fazer a derivada, vou obter meu du. O du vai ser, quem é a derivada de x ao quadrado? 2x. Quem é a derivada do 3? 0. Então, vai ficar 2x dx. Tá. Então, eu vou pegar e vou reescrever a integral aqui. Se eu tenho x ao quadrado mais 3x na quarta. Esse x aqui, eu vou aproximar ele do dx. Porque é conveniente, né? Qual a conveniência? O meu du é x dx. Então, eu tenho o meu du x dx. Então, dessa maneira, eu já vou aproximar o x do dx. Por que isso? Porque eu vou multiplicar o x dx para eu ter um du. Bom, se eu multiplicar aqui por 2, por causa desse 2 aqui, eu vou ter um du. Bom, se eu multipliquei aqui por 2, lá fora eu vou ter que multiplicar por 1/2. Então, aonde nós caímos? Na mesma historinha, né? Ou seja, o 2x x, ele corresponde a quem? Ele corresponde ao du. E o x ao quadrado mais 3, ele corresponde ao u. Então, o que nós temos? 1/2 de quem? O x ao quadrado mais 3 corresponde ao u. U na quarta. O 2x dx corresponde ao du. Tranquilo, né? Então, isso aqui ficou 1/2 de quem? Quem é a integral de u na quarta? U na quinta sobre 5 mais c. Então, eu tenho 1/10 de quem? U na quinta mais c. Não é? Então, eu tenho 1/10 de quem? De x ao quadrado mais 3 na quarta mais c. Finalizamos. Sem nenhum problema. Certo? Então, é simples, é tranquilo, né, gente? Só apareceu agora aquele x e para a substituição ela ser, né, para a substituição ela ser completa, é necessário que ocorra, né, esse processo. Senão, a gente não consegue fazer substituição. E é o que aconteceria, né? Vamos fazer o seguinte: o que aconteceria no caso do problema. Professor, Fala? ali na outra, não era na quinta. Ah, é na quinta, obrigado. Obrigado. Então, o que aconteceria, por exemplo, no caso do início da aula, quando nós tínhamos, por exemplo, né, essa integral aqui, menos x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Essa integral aqui, a gente resolveu no começo da aula, para calcular aquele problema de volume. E essa integral aqui, ela não tem como fazer por substituição. Essa integral aqui, ela só pode ser resolvida da maneira que nós resolvemos, né? Que é abrindo o produto notável. Por quê? Porque se você vir aqui, fizer essa suposição aqui, ok? Em todas as condições, porque é uma potência. Então, você vem e faz U igual a menos x ao quadrado mais 1. Que vai ser o du? O du vai ser a derivada, então vai ficar menos 2x dx. Certo? Então, você vai abrir o espacinho aqui, x ao quadrado mais 1, tudo elevado ao quadrado, dx. Ora, mas qual o problema? O problema é que você não tem aqui um x. Onde é que está o x? Está faltando. Ah, professor, mas eu posso multiplicar por x? Não, variável não se multiplica. Eu não posso multiplicar essa integral aqui por x e fazer 1 sobre x lá fora. Não posso. Não é permitido. Certo? Eu não posso mexer com variáveis. Eu posso mexer com constantes. Certo?
Eu posso mexer com constantes. Variáveis, não. Então, eu não consigo fazer a substituição, né? A substituição aqui falha. Então, a substituição falha. Então, como nós resolvemos isso? Nós resolvemos isso no começo da aula, e para resolver isso no começo da aula, a gente teve que fazer o produto notável, né? Ou seja, não escapamos do produto notável. Ah, professor, então se fosse menos x ao quadrado mais 1 elevado na sexta, tinha que abrir o produto. Tinha. Não tinha saída. Né? Aí você teria que ir lá, ver o que era o binômio de Newton para abrir isso aí. Não tinha saída. Certo? Então, a gente já começa a ver que as integrais, elas começam a ter limitações. E elas têm bastante limitações. Na verdade, elas têm muito mais limitações do que as derivadas. As derivadas, né, botou lá, vai que vai. Mas as integrais não. As integrais são mais manhosas, né? De chegar ao ponto de não haver como solucionar. Tem integrais que a gente não vai conseguir resolver. Não existe técnica de solução para ela, né? Aí como se resolve? Ah, então essas integrais a gente não usa para nada. E pior de tudo, que o mundo depende de uma integral que não tem solução por tabela, né? Que é a integral da curva normal, né? A normal padrão. Então, você usou a normal padrão na vida, a distribuição de probabilidade normal padrão, né? Usou essa distribuição de probabilidade, você usou uma integral que não tinha solução. Analítica, né? Ela tem solução, muito bem solucionada. Não tem uma solução analítica trivial, tá? Mas ela tem uma solução bem bonita, bem elegante, por sinal. Como dizia um colega meu. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa daqui. Tá, isso aqui foi o que a gente acabou de fazer. Nossa, isso aqui deu tanto trabalho para fazer, eu tô apagando assim, né? Vamos pegar essa. Ai, ai, ai. De brincadeira comigo. É essa aqui. Ctrl C. O professor também sabe o que é Ctrl C, Ctrl V. Ctrl V. Deu. Então tá. Beleza. 48. É a última integral. Prometo. Então, onde começamos? Ah, professor, mas tem uma potência ali. Então pode ser a 4. Pode. Será que vai dar certo? Então, vamos supor, é a 4. Vamos supor que seja x ao quadrado mais 6. Então, meu du vai ser 2x dx. Ok. Né? Então, 2x dx. O que falta? Né? Então, eu vim para cá e derivei. O que falta? Bom, falta eu multiplicar. Falta eu multiplicar lá em cima por 2. E eu vou vir aqui e vou multiplicar isso aqui por 2. Mas é mesmo a 4. Porque, olha só, se eu multiplicar por esse 2 aqui, o que vai acontecer? Eu vou botar esse dx aqui para o outro lado. Se eu multiplicar por esse 2 aqui, né, eu vou poder substituir isso aqui tudo por dx. Então, eu vou multiplicar lá fora por 1/2, que é o preço que eu pago, né? 1/2 vezes 2. Dá 1. Não mudou nada. Então, olha só. Né? O que aconteceu? Isso aqui veio aqui para baixo. E eu posso fazer o meu du 2dx. Meu 2dx corresponde ao meu du. Então, eu posso fazer isso. Eu vou ficar com 1/2 da integral de du sobre u.
E aí eu vou ficar com quem? Um meio de quem? Du sobre U é logaritmo do módulo de U. Du sobre U é logaritmo do módulo de x ao quadrado mais 6 mais c. Resolvido o problema. Professor, mas lá, na outra vez que tinha uma integral parecida com essa, você disse que tinha que usar a propriedade dos logaritmos. E nós vamos ter que usar aqui, né? Qual é a propriedade dos logaritmos que nós vamos usar? Bom, a gente tem o seguinte, a gente tem 1/2 do ln do módulo de x ao quadrado mais 6 mais c, né? Então, o que nós temos de propriedade? Nós temos uma propriedade que diz que eu tenho 1a vezes o logaritmo de b, isso aqui resulta em log de b elevado a a. Então, vai ser essa propriedade. Eu vou ter ln de x ao quadrado mais 6 elevado ao meio mais c. Portanto, eu vou ter o ln de quem? Da raiz quadrada de x ao quadrado mais 6 mais c.